Olá, está no ar o programa Delas, um programa que surgiu com o intuito de promover pautas do universo feminino em reconhecimento aqui da Câmara Municipal de Aracaju pelas mulheres. Os temas são os mais variados, desde relacionamentos, saúde, filhos, sexualidade, política, empreendedorismo feminino, trabalho, de modo que nenhum assunto seja considerado um tabu. O Delas de hoje vai falar sobre violência obstétrica. Mas você sabe o que isso significa? Esse termo é utilizado para caracterizar abusos sofridos por mulheres ao procurarem serviços de saúde durante toda a gestação, na hora do parto ou pós-parto. Maus tratos que podem incluir violência física ou psicológica, podendo fazer da experiência do parto um momento traumático para a mulher ou para o bebê. Convidamos hoje o médico Pedro Borges, especialista em ginecologia e obstetrícia pela UFES, pós-graduado em ultrassonografia pela CETROS. Seja bem-vindo ao programa Delas, Pedro. Hoje o papo vai ser muito importante. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui. Doutor, para começar o nosso papo, vamos exibir o vídeo da jornalista Ingrid Zeman, que sofreu violência obstétrica durante o parto do seu primeiro filho. Olá, eu sou Ingrid Zeman e sofri violência obstetrícia de duas maneiras. A primeira, durante meu pré-natal, na consulta com a obstetra, eu estava ali grávida de 5 meses, quase 6 meses, e eu falei para ele da minha vontade de parir normal, né, de ter um parto natural, e ele perguntou se eu era imbecil, se eu era idiota, se eu era índia para querer parir normal, que eu ia ficar esgaçada, entre outros absurdos. E no segundo momento foi quando eu cheguei na maternidade para parir com o médico plantonista da maternidade. Eu estava com 7 centímetros de dilatação, tudo ok, Francisco encaixado, meu filho encaixado, e ele fez exame de toque sem o meu consentimento. Eu estava tendo muita contração, muita dor, e eu ainda tentei impedir, segurei a mão dele e com a outra mão ele fez exame de toque e eu desmaiei. Depois desse desmaio eu fiquei extremamente, me sentindo invadida, abusada, e fui para uma cesárea desnecessária. E fica aqui o alerta para você que quer parir normal, que procure seus direitos, que se informe e procure um médico que vá lhe acompanhar da maneira como você deseja e que seja seguro para você e para seu filho. É isso. É assustador e mostra o quanto estamos vulneráveis nesse momento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como se caracteriza uma violência obstétrica. A violência obstétrica nada mais é do que um abuso que a mulher sofre durante todo esse processo gravídico que ela está vivendo, tá? Esse abuso, ele pode ser tanto físico, verbal, sexual, então envolve várias características dessa mulher. O parto, ele é para ser fisiológico, ele é para ser um processo bonito, um processo sagrado, e de alguma forma pessoas agridem esse momento fazendo procedimentos que não deveriam ser feitos, procedimentos, frases verbais que tornam essa mulher mais fragilizada, mais insegura em relação ao parto dela. Então a gente combate essa violência obstétrica fazendo que a mulher entenda o processo dela e ela se sinta segura e empoderada para esse momento. Doutor, uma dúvida. Quem define se o parto é normal ou cesárea? O parto, ele é definido através do processo fisiológico que essa mulher está vivendo, e o médico é o responsável por caracterizar se o parto ele é permitido evoluir para um parto normal ou se é necessário uma cesariana. Pesquisa divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo mostrou que 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. As mais comuns, seguindo o estudo, são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e até negligência. E aí a gente queria entender como é que a gente denuncia essa violência obstétrica. A violência obstétrica, ela precisa ser caracterizada, né? Então, se alguém gritou com você durante seu trabalho de parto, e a gente precisa frisar que violência obstétrica não é só do obstetra, do médico. Ele pode vir de uma enfermeira, pode vir do fisioterapeuta, pode vir do porteiro da maternidade, pode vir do seu acompanhante, né? Tem acompanhante que grita com a paciente, com a gestante, mandando calar a boca, falando para ela ficar na posição, impedindo que ela coma, que ela beba durante o trabalho de parto, que é muito importante na hora do trabalho de parto, a mulher se sentir confortável, hidratada, bem nutrida, para ela conseguir evoluir o trabalho de parto dela. Então, se a gente caracteriza uma violência obstétrica através disso, de uma violência verbal ou de algum procedimento que não deveria ser feito no momento do parto, por exemplo, a episiotomia, que é um procedimento que se corta o períneo da mulher para aumentar o diâmetro para esse bebê passar, mas que atualmente a gente tem visto que não existe a necessidade de uma episiotomia. Então,
caracterizando a violência obstétrica, a mulher, claro, deve procurar os seus direitos. A primeira parte desse direito, logicamente, é procurar a ouvidoria do hospital, denunciar através do hospital que ela foi feito o parto dela. A partir desse momento da ouvidoria no hospital, ela pode pensar em contratar um advogado, pode pensar em ir no conselho regional também, né? Pode ser o conselho regional de enfermagem ou de medicina, né? A depender de que foi o tipo de violência que ela sofreu. Até na delegacia da mulher também ela pode ir para fazer esse tipo de denúncia. Então ela pode estar respaldada em diversos âmbitos. É uma informação nova, né? Até pouco tempo atrás a gente não falava sobre violência obstétrica porque a gente não entendia que existia esse tipo específico de violência. Mas muitas mulheres passaram por isso agora. Eu digo que até que essa geração mais recente tem um conhecimento mais específico sobre esse tipo de violência. Mas a violência obstétrica, ela é também um tipo de violência contra a mulher, né? Em um momento em que a mulher está mais vulnerável do que qualquer outra situação. Eu queria que você explicasse só um pouquinho sobre, com mais detalhes, sobre como é que pode ser essa violência. No processo do parto, a gente sabe que em alguns casos, na cesárea, por exemplo, a gente recebe logo uma analgesia, né, isso no começo. E a gente fica, eu não digo inconsciente totalmente, mas a gente fica um pouco fora do normal, né? A gente fica com algum tipo de anestesia, né? A gente pode dizer que sim. E aí, esses relatos de violência obstétrica são mais frequentes após a analgesia ou não, com a mulher? Não, a violência obstétrica são vários âmbitos, né? Então, desde a paciente estar gestante e alguém fala para ela que ela não vai conseguir parir normal porque ela é pequena demais, ela é grande demais, porque a barriga está grande demais, e isso já vai trazer uma insegurança nela na hora do parto. Então, isso já pode ser caracterizado como uma violência obstétrica. A paciente que está numa posição que ela quer andar durante o trabalho de parto e alguém manda ela ficar quieta, parada no canto dela. Isso caracteriza uma violência obstétrica. A mulher que está com muita dor e está gritando por conta da dor. É normal, e eu sempre peço para as minhas pacientes, se tiver vontade de gritar, grite, faz parte do processo. E se alguém está mandando ela calar a boca, isso também é uma violência obstétrica. E não é só o médico que vai falar isso, uma enfermeira vai falar isso, o acompanhante vai falar isso, e a gente prefere que a mulher sinta o processo, a fisiologia toda do processo. Isso a gente está falando da violência verbal. A gente pode falar também da parte dos procedimentos, né? A mulher que está com muita contração, uma contração a cada 5 minutos, que é o tempo certinho que essas contrações precisam estar vindo, e alguém coloca o soro com ocitocina nessa mulher que já está com contração efetiva. Vai dar muito mais contrações nessa mulher. Então é um procedimento que não deveria ser feito nessa mulher. Se outra mulher tivesse com as contrações irregulares, que precisam regularizar, sim, essa paciente é uma candidata a receber o soro com ocitocina. Mas essa que está com as contrações efetivas, não. Então é um procedimento realizado que se torna uma violência obstétrica. A paciente que está lá, o bebezinho está pertinho de nascer e alguém faz um corte no períneo dessa mulher. A gente sabe que o corte ele já não é mais bem-vindo. É um procedimento que está proscrito na medicina, mas ainda assim alguém vai lá e faz esse procedimento. Alguém que sobe em cima da barriga da mulher para apertar a barriga da mulher. A gente chama isso de manobra de Christelé. Essa manobra também, se você for olhar os livros de medicina, de obstetrícia, diz que essa manobra não deve ser feita, porque pode trazer danos à mulher, pode trazer danos ao bebê. E ainda assim, nos dias de hoje, é realizada essa manobra, né? E é considerada uma violência obstétrica, e mesmo assim existe gente fazendo essa manobra. Até no pós-parto também, a mulher que não está conseguindo amamentar bem o filho dela, e alguém está lá dizendo que você não vai conseguir mesmo, né? É melhor dar fórmula logo para esse bebê. Então tudo isso dá para a gente caracterizar como uma violência obstétrica, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, para a mulher estar ciente entender do processo todo, de ter informações relevantes para ela, importantes para ela entender, quando é que eu vou precisar do soro com ocitocina? Quando é que eu vou poder me movimentar? Será que eu vou realmente poder me alimentar durante o trabalho de parto? Então, se ela se cercar de boas informações, ela vai ter uma experiência positiva no parto dela, mesmo que ela tenha dor no parto. A dor não é sinônimo de sofrimento na hora do parto. É dor de nascimento, é dor de transformação, e é isso que a gente precisa entender também. Dias atrás, o Brasil parou com a notícia de que o anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que foi acusado de estupro de uma grávida durante o parto no Hospital da Mulher, em São João de Meriti. Nesse caso, podemos tratar como violência obstétrica?
Sim, podemos tratar como violência obstétrica, mas isso vai muito além da violência obstétrica, claro, né? Também como, né? Também como. A violência obstétrica aí, nesse caso, a gente pode pensar desde o princípio, né? Será que a cesariana foi bem indicada no caso dessa paciente? O acompanhante dela, que era para estar do lado dela ali naquele momento, por que ele foi retirado da sala? A paciente ela tem direito ao acompanhante o tempo todo durante o processo de pré-parto, parto e pós-parto. Então, por que ela estava desacompanhada naquele momento de vulnerabilidade? A parte de sedação também. A sedação pós-cesariana, durante uma cesariana, ela é pouco indicada. A gente vai indicar a sedação nesse tipo de paciente quando existe uma ansiedade muito grande da paciente, quando existe um despreparo maior de que ela está insegura naquele momento. Então, se ela tivesse com um acompanhante do lado, com certeza essa paciente estaria mais segura e não teria necessidade de uma sedação. Partindo desse pressuposto também, a paciente ficou sozinha, né, entre aspas, com o anestesista, e aí a gente já configura um crime hediondo, um crime horroroso que vai muito além da violência obstétrica. Inconcebível. A gente estava conversando com as minhas amigas, e até a gente estava falando antes de começar o programa, né, o quanto é surreal para a gente imaginar que isso é possível, né? Quando começaram as notícias que eu vi pelo Instagram, eu falei, não, isso aqui com certeza vai surgir alguma outra coisa falando que isso não aconteceu. A minha esposa me mandou, eu estava no plantão e ela me mandou isso, eu li rapidamente para tentar entender e realmente é inconcebível, é inconcebível. Eu não consigo imaginar como é que isso é possível naquela situação. Eu prefiro acreditar que isso é uma doença, porque... Eu fiz uma live sobre o assunto, sobre esse anestesista, assim, vendo a visão do obstetra que estava no plantão. Porque, por exemplo, no plantão existem várias mulheres parindo, existem várias indicações de cesariana, então eu não fico prestando atenção no que o anestesista está fazendo. Eu estou fazendo a minha cesariana, tiro o bebê, em geral eu entrego para a mãe, mas eu continuo focado na cirurgia. Sim. Tem aquele pano cobrindo a paciente, de vez em quando eu olho por cima para saber se está tudo bem, mas em geral eu não estou focado no que a mãe está olhando lá do outro lado, eu estou focado aqui na cirurgia para terminar, porque eu estou pensando no pré-parto, tem mais paciente para parir ainda, né? Sim. Então, em geral, no plantão, isso que acontece. Mas, logicamente, o acompanhante não era para ter saído da sala antes de terminar a cirurgia, não era para sedar essa paciente, né? Em geral, é para você ficar acordado durante toda a cirurgia. A gente faz a sedação, que nem eu falei, a gente só faz sedação em caso a mulher está muito agitada, está muito medrosa, então é uma paciente que tem muita crise de ansiedade, e aí dá para a gente fazer uma sedação nesse tipo de caso. Mas, em geral, a grande maioria das pacientes tem que ficar acordada, ela está muito feliz nessa hora, ela está recebendo o bebê dela, né? Então, em geral, por exemplo, nas cesarianas que eu realizo, a paciente já fica com o bebezinho no colo. O bebezinho não vai para o berçário direto. Termina a cirurgia, aí sim o pediatra pega o bebê da mãe e vai levar. Mas, em consideração a isso, devia estar todo mundo junto o tempo todo. Atento, né? Também a essa mãe, né? Essa parturiente. Exatamente. Por conta desses dados alarmantes sobre a violência no parto, que os números de partos humanizados cresceu. Doutor, quando é que há uma indicação para esse tipo de parto, para esse parto humanizado? E eu queria entender um pouquinho sobre essa relação do parto humanizado, doulas, quem é responsável e tudo mais. Perfeito. Todo mundo acha que parto humanizado é parto em casa, é parto na banheira. Não é nada disso, né? Parto humanizado, como a gente já conversou aqui, são todos os partos. A gente faz parto de humanos. A gente tem que falar de parto respeitoso. O parto humanizado a gente baseia em um tripé. A autonomia da mulher, a mulher como centro do processo, não é o médico que é o centro do processo. A equipe multidisciplinar, que a gente vai falar de médico, enfermeira, fisioterapeuta, doulas, que vai estar cercando essa mulher de todos os benefícios do parto e, logicamente, medicina baseada em evidência. Ou seja, a gente pega tudo que está mais atualizado na medicina para utilizar nesse caso dessas mulheres. O parto humanizado traz isso para a mulher. Ela vai ter todas as informações necessárias, vai entender o processo fisiológico que ela vai viver e vai estar toda uma equipe por trás, respeitando todo esse processo, né? Eu acabo falando para todo mundo que o parto ele vai acontecer independente de quem esteja ao redor, né? Mas, dependendo da equipe, vai atrapalhar ou vai ajudar esse parto a acontecer. Então, para a gente
ter um parto humanizado, a gente precisa de uma equipe que está apoiando e que está ajudando esse parto a acontecer. As vantagens de um parto respeitoso são inúmeras. Para os bebês, principalmente, né, sabe-se que com isso o estresse, o uso de medicamentos envolvendo o processo, e também para a mulher, essas complicações tendem a diminuir. Nascer num ambiente de harmonia, num ambiente respeitoso, é essencial para promover esse vínculo mãe-bebê já no comecinho da vida de uma forma muito saudável. As doulas, elas fazem parte desse momento, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação doula, enfermeira obstétrica, as opções de parto também. Perfeito. O que a gente tem em relação a cada profissional, né? Cada profissional age de uma maneira específica durante o trabalho de parto. O médico, ele é o profissional qualificado para atender alto risco. Então, pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm diabetes, pacientes que mostram algum risco em relação à gestação, é necessário um médico qualificado, que é o obstetra. Nos partos de baixo risco, existe um profissional especialista nisso, que é o enfermeiro especialista em obstetrícia. É um enfermeiro qualificado com uma residência em enfermagem ligada à obstetrícia. Então, é um profissional que pode atender os partos de baixo risco. E essas pacientes, elas podem contratar um enfermeiro obstetra para acompanhar tanto o pré-natal, como o parto, como o pós-parto. A doula é outro tipo de profissional que vai atender essa mulher. A doula, ela não é um profissional técnico, ela é um profissional de apoio. Vamos comparar ela como se fosse um psicólogo na hora do parto. Logicamente não um psicólogo, porque o psicólogo também entra no hall de profissionais que podem atender a parte humanizada. É muito importante a mulher, durante o pré-natal dela, ela ser acompanhada também por um psicólogo, né? A doula, ela é um profissional de apoio. O que é isso? Ela vai empoderar a mulher. Ela vai trazer informação sobre o parto, vai explicar da fisiologia do parto para essa mulher. Ela vai dar apoio aos métodos não farmacológicos. A mulher com dor na hora do trabalho de parto, a doula ela é mais especialista em controle de dor na forma não farmacológica, através de massagem, através de aromaterapia, através de outras características que ela é muito especialista nisso. Existem até artigos científicos mostrando que a doula no trabalho de parto, ela diminui a necessidade de uma analgesia, por exemplo. Então é muito importante a gente ter um profissional desse na hora do trabalho de parto. Doutor, para encerrar, eu queria perguntar se existe alguma diferença do parto na rede pública e na rede particular. Existem índices em que a rede particular dá mais condições, dá menos condições? Eu queria entender um pouquinho dessa relação. Você tendo o melhor plano de saúde ou parindo no SUS, infelizmente você pode sim ser vítima de uma violência obstétrica. A gente teve um caso recente de uma blogueira famosa de São Paulo que sofreu violência obstétrica no parto dela de um médico famoso em São Paulo. Então, nem essa pessoa de alto poder requisitivo, de que é cercada de muita informação, sofreu violência obstétrica. Nos plantões, no SUS, por exemplo, a gente conhece muitos médicos humanizados que vai fazer o parto humanizado no SUS. A paciente vai chegar, o médico vai explicar direitinho para ela todos os procedimentos, vai fazer exame de toque na necessidade que precisa, vai fazer qualquer intervenção quando houver necessidade, vai ter o acompanhante do lado o tempo todinho. Então a gente consegue fazer um parto humanizado no SUS com certeza, né? Assim como a gente consegue um parto desumanizado na melhor maternidade do mundo. Então o que vai fazer você não sofrer essa violência obstétrica, primeiramente a sua informação. Então você deve sim estudar sobre o parto, sobre gestação, seguir profissionais que são referência nesse tipo de parto. Você vai procurar na internet mesmo, vai procurar livros, né? Existem vários nomes e agora, como a internet é de fácil acesso para todo mundo, é muito fácil você encontrar um profissional para você perguntar mesmo lá no Instagram, no Facebook e se empoderar desse tipo de informação. Então você, munida dessa informação, você capacitar o seu acompanhante que vai estar no momento do parto contigo, faz com que você tenha menor chance de sofrer com a violência obstétrica e ter seu parto natural, humanizado da melhor forma possível. Perfeito, Pedro. Eu queria agradecer muito a sua participação.
dizer que queria que todos os médicos, todos os obstetras tivessem esse entendimento, tivessem essa postura, porque a gente sabe o quanto é difícil na hora do vamos ver, na hora que a gente está lá e que a gente precisa disso, tanto seja no privado como seja no público, a gente sabe o quanto isso é complicado. A gente está no agosto, que é o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, e aí eu queria reforçar que sim, violência obstétrica é uma violência contra a mulher, né? E conversar, buscar informação, ter esse tipo de acompanhamento faz parte do empoderamento, da gente entender o que não nos cabe, né? Muito obrigada, foi ótimo papo, eu passaria muito mais tempo conversando. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, da gente falar para mais mulheres e cada vez mais mulheres entenderem o processo do parto, que é um desafio tão bonito, um desafio tão grande e que a gente está aqui muito feliz de participar desse momento.